Ah, mas agora senti força. Graças a Deus. Queridos irmãos, estamos aqui, são 20 horas e 14 minutos. Eu quero que você curve sua cabeça. Nós vamos orar pelos irmãos que estão enfermos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso de Israel, em nome de Jesus nós apresentamos ao Senhor nesse momento todos os nossos irmãos que estão doentes. Tu és o Deus que cura. E eu, Senhor amado, apresento a vida de cada um deles e profetizo que pela manhã estarão melhores e o teu nome vai ser glorificado. Repreende toda e qualquer seta, enfermidade, faça isso para a glória do teu nome. Nós estamos apresentando a ti em oração, no nome de Jesus, a vida da tua igreja. Oramos e cremos no poder da oração intercessória e temos certeza que o Senhor há de fazer um milagre. Assim nós te pedimos hoje e sempre, que todos digam amém e amém. Graças a Deus. Bata uma palma aí para o Rei Jesus. Agora, louvado seja Deus. É esse pequenininho aqui. Regula para mim lá, Ricardo. Esse meu aqui, tira, só abaixa aqui esse retorno que está muito alto. Glória a Deus, amém. Aí para frente, tá bom, irmão? Lá atrás, tá bom, Breno? Tá? Aqui tá bom também. Tá ótimo aqui, então vamos lá. Queridos irmãos, hoje é mais uma terça-feira de ensino da palavra. E o tema de hoje é os dons do Espírito, uma necessidade da igreja. Os dons do Espírito, uma necessidade da igreja. Toda igreja, toda obra, Paulo vai dizer que quando ele trabalha de dons, fala sobre dons. Na mensagem passada nós fizemos uma diferença entre talento e dom. E falamos que talento é algo que já vem com você. Você já nasce com um talento. E que o dom seria uma manifestação do Espírito para você fazer coisas além da sua capacidade. Biblicamente falando, nós temos os dons. Não existe, por exemplo, tem alguns autores que eles querem catalogar os dons, mas outros vão dizer que essa lista de dons, seja ela em Efésios, em Corinto ou em Romanos, ela não é exaustiva. Por quê, pastor? Paulo não fala de todos os dons, um por um, terminando a lista, não, mas ele vai falar de vários tipos de dons. A gente já sabe de cor e salteado que Efésios 4 são os dons de ministério. Grave isso para você aprender, tá? Quando eu quiser aprender dom de ministério, vai lá em Efésios 4 do 11 ao 16. 1 Coríntios 12 são os dons espirituais. Que dons? Acorda, irmão. E Romanos 12 são os dons de serviço. Nós temos essas três listas paulinas de dom. Lá quando Paulo fala na lista de 1 Coríntios capítulo 12, o ensino de Paulo é que todo crente, ele tem que ter um dom. Na verdade, todo crente, ele tem um dom. Olha para o teu irmão aí rapidinho. Fala assim, qual é o teu dom? Jesus amado, amém? Presta atenção, não estou falando de talento, estou falando de dom, tá? Qual é o teu dom, né? Todos nós temos que ter um dom. Na verdade, irmão, presta atenção para mim aqui, por favor. Toda igreja, é uma necessidade de toda igreja ter dons. Então, toda igreja, ela precisa ter esses dons. Por quê? Porque o rebanho, a igreja, ela não é guiada por habilidade humana, mas ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E quando uma igreja, falei na mensagem passada, ela é guiada pela habilidade humana, quando o líder se põe acima da manifestação do Espírito e começa a conduzir a obra, o departamento, seja o que for, com as suas habilidades, digamos que o Espírito Santo sai de cena nesse sentido, né? E quando o homem é sensível, olha como é um conjunto de fatores para chegar num denominador comum. Eu só consigo ter discernimento se eu ler a palavra de Deus. Se eu não ler a palavra de Deus, eu não vou saber discernir as situações que vão aparecer na minha vida, no dia a dia. E nós cristãos, a gente precisa entender que nós somos o corpo de Cristo. Presta atenção nisso aqui.
quando se fala de corpo de Cristo, todo cristão verdadeiro, quem é todo cristão verdadeiro? Todo cristão que já nasceu de novo, que já foi regenerado, é aquele cristão, vamos dizer assim, que é aquele cristão que o pecado não tem mais poder de ser senhor dele. Presta atenção, nós não estamos ensinando impecabilidade. Só teve uma pessoa, só teve um homem que não pecou, que foi Cristo Jesus, só ele. Todos nós somos pecadores. E aqui e acolá, mesmo sendo já libertos da força desse pecado, a gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai falhar. Só tem uma diferença. Qual? Uma pessoa que já nasceu de novo, você vai observar isso lá em João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos. Você vai observar que uma pessoa que já nasceu de novo, ela não vai viver no que João vai corroborar na sua primeira carta, na prática do pecado. É diferente. Uma pessoa salva, quando ela peca, ela sente um remorso. Na verdade, vai além do remorso, porque o remorso é você chorar, é você se entristecer, mas você continuar fazendo aquilo. A pessoa, ela se arrepende. A palavra arrependimento no grego, uma das suas nuances é metanoia, que significa o quê? Mudar de rumo, mudança de caráter. Então, uma pessoa que já é liberta pelo sangue de Jesus, que já nasceu de novo, ela não vai viver na prática do pecado, mas isso não vai impedir dela pecar, dela falhar. Quem me entendeu, diga amém. Todo cristão verdadeiro que faz parte desse corpo de Cristo, por exemplo, nós temos pessoas em todos os cantos do mundo. A mesma igreja que está na Argentina, que está na África, que está na Europa, que está na América e que está aqui na América do Sul, ela é a igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo, a universal, ela está em todos os cantos, em todas as partes do mundo, sim ou não? Só que, pastor, como é que essa igreja, apesar de estar separada, ela consegue ser una, ela consegue ter unidade? Presta atenção para mim aqui, por favor. Na verdade, irmão, o que acontece, por exemplo, o congregar é uma ação do Espírito Santo. Se você parou para pensar, cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma cabeça e a gente pensa, nós somos seres morais. E a gente tem pensamentos diferentes. Na verdade, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. E se fosse humanamente se juntar essas pessoas que pensam diferente, que têm cultura diferente, que têm filosofia diferente, maneiras diferentes de ver o mundo, se juntar para cultuar, seria impossível. Todas as vezes que a igreja do Senhor está unida, essa unidade só é possível através da manifestação do Espírito Santo. Como? O poder dessa manifestação una do Espírito Santo para fazer essa unidade é tão forte que ele consegue que nós venhamos nos suportar uns aos outros em amor, a glória a Deus aí, como Paulo escreve na sua carta, mesmo a gente sendo cheio de defeito. Por exemplo, daqui para o final do ano, provavelmente, se não for o irmão que está sentado do teu lado, pode ser o irmão que está do outro lado, mas daqui para o final do ano, nós vamos falhar uns com os outros. Pastor, como assim? A gente vai, irmão, a gente é falho. A gente pode falar uma palavra atravessada, alguma coisa, mas olha só, o Espírito consegue, através do seu poder, nos unir para congregarmos. Dr. A.W. Tozer, abre aspas, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, ó: o Espírito Santo é para a igreja a mesma coisa que a alma é para o corpo. O teu corpo sem a tua alma, ele não funciona. E a igreja, sem a manifestação do Espírito Santo, ela também não funciona de forma alguma. Outro ponto interessante, uma curiosidade aqui, nós somos membros. Quando Paulo fala de unidade, diversidade, dons, ele vai usar a figura, ele vai falar de forma fisiológica de um corpo. Olhe para mim aqui, por favor. E nós somos membros, escute isso aqui, criados e destinados para fazer funções distintas. Deus não criou uma pessoa e disse assim, vou adornar essa pessoa. O texto de Efésios 11, ele me chama muita atenção quando vai falar de diversidade e manifestação de dom, porque eu vejo ali a ação do Espírito não adornando uma pessoa. Primeiro, Paulo em Romanos capítulo 12, verso 3, pode colocar aqui para mim, meu filho, esse texto, que foi o texto que eu li no começo. Ele vai dizer primeiro que essa graça nos alcançou, porque pela graça, o que é esse texto aqui? Do versículo 1 até o versículo de número 8, são os dons de ministério. E ele vai dizer, na verdade, antes de ler, olha aqui para mim, existe uma discussão no nosso meio muito grande, de como eu obti esse dom. Como foi para me alcançar esse dom? Por exemplo, quem fala em línguas aqui, levante a mão. Quem tem um dom de falar em línguas, levante, irmão, a sua mão, por favor. Isso.
Dr. John Piper, ele é um teólogo americano. Eu não sei se ele é sensacionista ou se ele é continuista. O que é isso, pastor? Sensacionista que não acredita na atualidade dos dons. Por exemplo, não acredita que nós podemos falar línguas estranhas. Esse dom cessou. Continuista é que esses dons estão ativos, inclusive para nós hoje. Ele dando uma entrevista, ele falou algo muito interessante, abre aspas. Ele disse que ele não fala em línguas, mas que ele ora porque ele leu na carta de Paulo um texto que está escrito assim, ó, não proibais que ninguém falais em línguas. E vai nascer uma discussão muito grande se a língua, porque, por exemplo, a língua que foi falada em Atos 2 é diferente da língua estranha que é ensinada na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pergunte por quê? Porque lá em Atos 2, as pessoas falavam em línguas, mas quem ouvia, ouvia no seu idioma materno. Só que quando nós entramos na igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha 9 dons, toda a lista de 1 Coríntios 12, essa igreja tinha. E olha, uma coisa, eu quero abrir uma aspa aqui para terminar, antes de falar do Dr. Piper. Nem sempre uma igreja que está recheada de dons, significa que ela é madura. Como assim, pastor? Você vê ou não vê na internet muitas pessoas usando dos dons, e ao invés daquilo mostrar maturidade, uma maturidade cristã, aquilo mais escandaliza do que mostra maturidade, sim ou não? Olha, essa igreja aqui, a de Corinto, foi chamada de uma igreja carnal. Eles foram chamados por Paulo de meninos, e eles tinham os 9 dons espirituais. E o Dr. Piper falou assim, eu nunca falei em línguas, mas eu oro para Deus como uma criança que está pedindo um pirulito para ele, dizendo, Senhor, me dá o gosto de falar em línguas estranhas, mas Deus nunca quis me dar. E nasceu uma ideia muito errônea, presta atenção, a mensagem de hoje é, a igreja do Senhor necessita dos dons. Nasceu-se uma ideia muito errada, deixa o texto lá, meu filho. Nasceu-se uma ideia muito errada, muito estranha, que eu consegui adquirir esse dom por força própria. Bora para o monte. Presta atenção, a Bíblia fala de busca. A Bíblia nos ensina, diga assim comigo, buscar os dons. Só que Paulo não diz que tu conseguiu esse dom pela tua busca. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque pela graça que me foi dado como? O que é graça? Diga assim comigo, é um presente. Diga melhor, diga assim, é um favor imerecido. Deus te deu esse talento. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Está aqui, irmão. Olha como é lindo esse texto. Olha para mim aqui, por favor. Deixa a irmã sentar aí, olha para cá. Olha como é lindo esse texto. Paulo está tirando qualquer tipo de possibilidade de eu pensar que a capacidade é minha. Ele está dizendo, ninguém diga de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada... Agora, presta atenção. Tem uns irmãos, porque quando eu vou ler o texto, nós vamos já ler esse texto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Por favor, a gente vai precisar ler alguns textos aqui. Nós estamos num culto de ensino da palavra. 1 Coríntios capítulo de número 12. Versículo de número 18. 18, Breno. Olha o que diz esse texto aqui, ó. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deus te deu o dom, o Espírito atua para manifestar essa habilidade, mas quem vai escolher onde é que tu vai ficar no corpo é o próprio Deus. Por exemplo, tu não vai acordar e vai dizer assim, eu vou ser pregador. Não, o Espírito vai fazer o desejo de tu ser um pregador brotar dentro de ti. O que eu quero dizer é que você não escolhe o lugar onde você vai ficar no corpo. Por exemplo, tem pessoas que eles só têm, parece, um dom. Volta para o texto de Romanos 12, verso de número 3. Só que nesse texto aqui, Paulo está falando que para alguns, Deus deu uma medida maior. Vai encontrar pessoas que pregam, que cantam, que ensinam, que falam em línguas, que profetizam, que tocam. Tu vai encontrar um camarada, como diz no vocabulário pentecostal, tu vai encontrar um vaso adornado. Eles usam essa expressão, né? Tu vai encontrar um vaso adornado. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, por causa do perigo da elite espiritual. Lembrando sempre, é um privilégio eu receber um dom do Espírito.
Outro ponto, segundo ponto que eu preciso entender. Isso não foi conquistado porque eu sou o cara. Ou porque eu fui para o monte tal e fiz propósito tal. Mas porque a graça de Deus me alcançou. Por exemplo, olha só. Não vou pegar o exemplo do Francinei. O Francinei está ali naquela porta. Ele é o porteiro hoje. O irmão Márcio está aqui do lado dele. Tem pessoas que o simples fato delas estarem abrindo e fechando a porta do Senhor, isso gera nelas uma alegria tremenda. Tu se sente feliz, Francinei? Fala comigo aí, recebendo os irmãos aí, abrindo a porta para os irmãos, esculhambando as crianças quando vão no bebedouro. Olha só, por quê? Porque aprove o Espírito. O Francinei poderia estar aqui no meu lugar e eu poderia estar no lugar dele. Só que quem escolhe cada um e determina onde cada um vai ficar. Agora só tem um lugar que o Espírito Santo não escolhe dentro de um corpo. Pergunte aonde? Na cadeira onde tu está sentado. Olhe para mim, é verdade, irmão, que tem pessoas que passam anos, entram anos. Escute, eu comecei a mensagem falando que cada um de nós cristãos temos um dom dado por Deus. Pastor, como é que eu faço para me descobrir que dom eu tenho? Presta atenção nisso aqui, ó. Se nós somos membros e destinados para funções distintas, o Espírito Santo vai manter a vida do corpo e controlar as funções do membro. Por exemplo, essa ilustração aqui, ó, 1 Coríntios 12. Perceba que nessa ilustração, todas as partes são projetadas para fazer funções específicas. Irmão, deixa eu te falar, olha para mim aqui. Tem coisas que tu faz aqui que ninguém faz melhor do que tu. Não faz. Nós fomos projetados pelo Espírito. Olha o que ele diz assim, ó. Não pode o olho falar mão, eu vou fazer a tua parte. Não pode a mão dizer pé, eu vou fazer a tua parte. Se tu nasceu para ser olho, oh glória. Agora olha que coisa interessante. O que forma a unidade? Olha, se fosse só um corpo, se por exemplo, se fosse só a mão, se fosse só o quê? Não tinha corpo. O que forma o corpo é a diversidade de membros. O que forma um corpo é a diversidade de membros. Como assim? E os membros, cada um tem uma função. Aí ele vai falar assim, ó, uns, plural, para apóstolos. Outros, plural, para profetas. Outros, plural, para evangelistas. Outros, plural, para pastores. Outros, plural, para mestre. Por que plural? Porque Deus não adornou uma pessoa. Deus adornou quem? Todo o corpo, toda a igreja, todos nós. Pastor Narciso, eu tenho um dom e eu quero despertar ele através dessa palavra nessa noite. Escuta isso aqui, ó. Todos foram projetados. Repita comigo assim: todos fomos projetados para trabalhar juntos e de comum acordo. O que impede de uma obra crescer? Irmão, olha a sacada de Paulo. Olha para mim aqui, por favor. Por favor, olha para mim aqui. Olha a sacada de Paulo. Paulo é fantástico. Já tem um membro, mas quem é que dá o comando para esse pé chutar aqui? Quem é que dá o comando? Quem é que dá o comando, irmão? É o cérebro. E o cérebro está onde? No peito ou na cabeça? E quem é a cabeça? Aleluia. Quem dá o comando para o membro é Cristo. Ele vai falar assim, olha, vocês têm um corpo, vocês têm membros, vocês têm uma função, mas quem vai dizer o que tu faz, o que tu não faz, não é tu, é o cabeça. E o cabeça não é tu, é Cristo. Olha isso aqui. Quando eu tiro Cristo e deixo a minha cabeça funcionar, meu irmão, é muita topada. Porque eu posso dar comando para o meu membro fazer tal coisa? Posso. Eu posso dizer para o meu pai, pode. Olho, pode. Mas agora quando Cristo assume o papel de cabeça, as ações que o membro faz, que o membro tem, vai fazer com que a igreja desenvolva, cresça, multiplique e fique em unidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga assim, a cabeça controla o corpo. Diga assim, ela determina a função dos membros. Quem determina é quem?
é Cristo, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Narciso, como foi que eu recebi isso? Olha isso aqui, ó. Quando Paulo fala, buscai os melhores dons. Deixa eu usar essa palavra, coloca Romanos 12, verso 6. Romanos 12, verso 6, vamos só na manhosa hoje. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da... Mais uma vez, no verso 6, ele repete que esses dons nós recebemos pela graça de Deus. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, pode colocar, versículo 7, já falando dos dons espirituais, ele vai dizer que a manifestação do Espírito, que é o que é a manifestação do Espírito aí? Pergunte o que, pastor? É o dom. O dom que foi dado pelo Espírito a cada um, segundo Paulo, foi concedido a cada um. Então tu não pode abrir a tua boca e dizer, eu não tenho um dom. Tu tens sim. Tu tem um dom sim. Olha o que ele diz, ó. Foi concedido a cada um visando um fim proveitoso. Agora vai lá em Efésios 4:12. Olha qual é o fim proveitoso. Segura aqui, Breno. Eu recebi o dom como? Diga, de graça. Quem foi que te deu o dom? Para crescimento do... Quem determina o que o dom faz é o cabeça, que é... E por que as pessoas pegam o dom que receberam de graça, que foi dado por Cristo, para o crescimento do corpo, e usam para o benefício próprio? E usam para si próprio. Irmão, aqui nessa lista de Romanos 12, tem 7 dons. 7 dons de serviço. E todos esses dons, eles são usados em favor do outro. Profecia, tu profetiza na vida de quem? Diga, do próximo. Ministério, tu ministra na vida de quem? Ensina, tu ensina quem? Contribuir, tu contribui na vida de quem? Exercer misericórdia na vida de quem? Tá vendo? Não é para ti. É um fim. Qual é o fim proveitoso? Efésios capítulo 4, versículo de número 12. Com vista, no 11 ele falou dos dons de ministério. Aí ele diz assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deus deu o dom para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Se você prestar atenção, está totalmente ligado dom com serviço, dom com servir, dom com trabalho. Porque, irmão, o que adianta tu falar, pastor, eu tenho 5 dons e esses dons não trabalham? Enche a boca e fala, não, porque eu... Irmão, tem que estar usando. O dom para alguma função serve. Agora escute isso aqui, ó. A falta de entendimento de como eu usar esse dom pode acarretar no que acarretou na igreja de Corinto. A igreja de Corinto tem 9 dons. Quantos dons? E foram chamados de igreja carnal. Era tipo aqueles irmãos que entravam no culto e queriam criar uma batalha, uma guerra para mostrar quem era o maior e quem era o melhor. Na verdade, quando Paulo escreve a primeira carta, ele estava combatendo o culto grego, porque eles vieram de religiões de mistério, e eles ficaram entusiasmados com o dom de línguas estranhas. E como o dom de línguas estranhas é um dom externo, as pessoas queriam buscar ele. E os pentecostais, me perdoem, mas a verdade é essa, eles caíram nesse erro de supervalorizar o dom de línguas. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, olha aqui para mim. O dom de línguas é bíblico? Sim. Se não fosse, não falava. Então acredito que ele é bíblico. Agora preste atenção. Na lista, a igreja ensina a buscar primeiro o dom de línguas. Primeiro que dom? Porque ele surge como uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Só que na lista de Paulo, o dom de línguas é o último. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Bora ler esse texto aqui comigo. 1 Coríntios capítulo 12. Por favor. Versículo de número 27. Abre a sua Bíblia aí. Está escrito assim, ó, bem baixinho. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente, ele vai começar, ó, apóstolos. Em segundo, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Em quarto lugar, operador de milagre. Outro ponto. Se chegasse um operador de milagre aqui,
Quem era que você ia supervalorizar? O cara que ora e Deus cura ou o cara que ensina? Fala comigo aí, irmão. O que cura. Só que aqui na lista de Paulo, o mestre está na frente dele. Lê de novo. Uns para apóstolo, outros para profeta. Em terceiro lugar, o quê? Depois que vem o operador de milagre e depois que vem os dons de curar. E a língua estranha, coitado, olha que vem ainda, ó. Socorro. Por exemplo, você que gosta de socorrer uma pessoa, segundo Paulo, é melhor do que falar em língua. Olha para mim aqui, irmão. Irmão, aprende esse negócio, pelo amor de Deus, que você é um crente abençoado. Olha aqui. Quando eu estou falando em língua, olha aqui, irmão. Quando eu estou falando em línguas estranhas aqui, eu não consigo edificar você. Pergunte por quê? Porque você não entende o que eu estou falando, a não ser que Deus interprete a língua para você, porque tem um dom de interpretação. Mas quando Deus quer edificar a igreja, o orador, o pregador, fala no idioma local, que no nosso caso é o português. Então a profecia, a pregação, é superior ao dom de língua, não em poder, porque o mesmo Espírito que usa o mestre é o mesmo Espírito que usa a pessoa que fala em língua. Mas é superior em quê? Em serviço. Porque quem fala no idioma materno não edifica só a si mesmo, mas edifica o quê? Toda a igreja. Então o camarada chega aqui e fala assim: irmão, olha para cá, fala em língua aí. E o cara começa, pá. Ele não sabe nem o que ele está falando. E infelizmente aquelas pessoas que estão vindo aquilo, elas estão fazendo um resumo, que aquela pessoa que está falando em línguas estranhas é um super crente. E quando esse que fala línguas estranhas, esse super crente, fala 30 minutos de língua estranha no culto, entona a voz, né? Para mostrar que tem mais poder. Mas quando termina os 30 minutos, quantos minutos? Ele fala 2 horas de fofoca e fuxico da vida dos outros lá fora. Presta atenção aqui, calma. Diga socorro. Governo. Variedade de língua. Ó, a língua está em último. Está em qual número a língua? Em último. E por que tanta busca por língua? Presta atenção, irmão. Diga assim comigo: profecia, dons de curar, operação de milagres e profecia. São dons externos, querido. É fácil você querer um dom externo. É fácil você querer algo que todo mundo está vendo. Mas ninguém quer receber. É difícil alguém orar assim: Senhor, me dá o dom de socorrer os irmãos. Me dá o dom de ser piedoso. Me dá o dom de ser zelador da tua casa. Você já viram as pessoas orar assim? Você ora assim, irmão? Não ora. Nem a nossa oração às vezes é baseada em propósito, de querer cumprir um propósito do reino. Vamos lá, prosseguindo aqui. O que dizer então? Se criou essa elite espiritual, e biblicamente a gente entende que o dom é para servir quem? O próximo. Para servir quem? Olha para o teu irmão aí rapidinho, por favor, e diga assim para ele: deixa eu abençoar a tua vida com o dom que Deus me deu. Se tu sentou perto do irmão que tem dom de contribuir, tu te deu bem hoje, porque é um dom. Está lá em Romanos 12. Amém? Amém, irmão? Olha aqui para mim, por favor. Você olhou para o irmão e disse assim para ele: deixa eu abençoar a tua vida com o dom que Deus me deu. Olha aqui para mim, por favor. Só que a gente é apegado demais, a gente gosta de fazer prova com as coisas. A Bíblia diz que é melhor dar do que... Quando a gente vai receber algo de alguém, se um irmão que está do teu lado falar assim: irmão, depois do culto eu vou lhe fazer um pix de 50 reais. Olha para mim aqui, por favor. Olha aqui, crente, para mim. Aí você vai dizer: amém, irmã, eu estou precisando, final de mês está pegando. Amém? E você não vai fazer prova de Deus. Você vai dizer o quê? É bênção. Sim ou não? Mas se Deus falou no teu coração verdadeiramente, faz o pix mesmo. Aí tu já está lutando na tua mente dizendo: será que é tu mesmo, Senhor? Mas olhe para mim aqui, por favor. Mas não é melhor dar do que receber? Então por que você faz prova
só para dar e não faz prova quando vai receber. Jesus amado. Irmão, olha aqui para mim. Tem 15 minutos, olha aqui para mim. Como se busca esses dons e se criou essa elite espiritual? Se esqueceram de um dom que a gente precisa demais dele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Coloca aí, Breno. 12, 9. Há outro mesmo Espírito a fé. Há outro no mesmo Espírito dons de curar. Versículo 10. Há outro operações de milagres. Há outro profecia. E há outro discernimento de Espírito. Está aí um dom que eu quero desafiar você ter. Preste atenção. Pastor, qual é o cunho disso aqui? Olha o que eu vou falar aqui para você. Todos esses dons estão disponíveis para nós. Que essa fé, meu irmão, aí. E Deus está nos oferecendo para que nós possamos ter habilidades e manifestações ainda maiores. Preste atenção nisso aqui. Só que está aí um dom que a gente não pede. O quê? Discernimento de Espírito. A gente se empolga com dons externos, com oratória. Ah, o irmão veio aqui, orou, o irmão levantou. Não esqueça, o poder não é dele. Procure saber se esse homem anda com Deus, se ele é um bom pai, se ele é um bom marido, se ele é um bom homem, se ele tem testemunho, se ele é servo de Deus. Você vai fazer o quê? Um crivo. Por quê? Porque os demônios também fazem manifestações miraculosas. Os falsos profetas também enganam. Os homens de artimanha, Paulo disse a Timóteo, se levantarão homens enganadores, amantes de si mesmo, falsos profetas, enganarão a muitos. Irmão, por que você acha que o anticristo vai enganar uma multidão de milhões de pessoas? Porque ele vai ter sinais e operações de maravilha, e crente é doido por milagre. O cara não pode ver uma manifestação de um milagre que ele vai correndo doido. É coisa forte mesmo. Por quê? Porque é sobrenatural. Mas calma. E qual cunho teve? Deixa eu te ensinar Jesus. Jesus transformou a água em vinho. João 2. Sim ou não? Além do milagre, ele estava ensinando: eu sou alegria. Jesus curou os olhos do cego em João 9. Sim ou não? Além do milagre, ele estava dizendo: eu sou a luz do mundo. O milagre é pedagógico. Ele é para te ensinar alguma coisa. Ele é para te mostrar alguma coisa. Um teste adequado. Olha aqui para mim. Pastor Narciso, o que é uma igreja cheia dos dons do Espírito? Irmão, o que te chama a atenção num pregador? Coitado do irmão. Se o irmão chegar aqui no púlpito, vocês estão acostumados com a oratória do pastor, que é mais pulsante, e o irmão vir calmo aqui: irmãos, a paz do Senhor, eu quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Calma, não julgue o livro pela... Se esse homem tem conteúdo, você sabe que há uma manifestação do Espírito Santo aí. O problema é que antes de você pegar a sua família e levar para uma igreja, você vai ter que fazer a prova dos 9. Que prova? Primeiro, lá prega a Bíblia. Irmão, olha, tem aqueles irmãos que eles são caçadores da igreja perfeita. Por exemplo, ele chega na igreja, ele está congregando, e ele vai descobrir em pouco tempo, ou a longo tempo, ou a médio tempo, que aquela igreja tem problemas. Todas as igrejas têm problemas, sim ou não? E quando ele vê que as igrejas têm problema, ele começa a procurar a igreja. Ele já foi da Bola de Neve, da Deus e Amor, da Quadrangular, da Assembleia, Cuspe de Cristo, que mais aí? Internacional, Mundial, Presbiteriana, Batista, e continua a peregrinação. Irmão, presta atenção. Onde tem gente, tem problema. Agora existem igrejas saudáveis. E onde estão essas igrejas? São as igrejas que ensinam a
palavra. Se a igreja ensina a Bíblia, como a Bíblia é na sua essência, fique lá. Por quê, pastor? Porque lá vai ter problema, mas vai ter também comunhão para você aprender. Outro ponto. Peça ao Senhor em oração. Escuta aqui para mim, rapidinho, olha aqui. Rápido. Diga assim: Deus. Não, faça o seguinte. Pergunta para o Senhor no teu momento de oração. Tu ora, né, irmão, na tua casa. Porque aqui na igreja tu não ora. Então tu ora na tua casa. Assim eu creio, né? Pergunte para o Espírito Santo assim: Senhor, onde é o meu lugar no teu corpo? Eu já vou te adiantar uma parte da resposta. Olha para cá. Já vou te adiantar uma parte da resposta. Na cadeira que tu está sentado não é. A outra parte eu não sei, mas essa eu tenho certeza. Uma vez uma liderada chegou. Eu estava conversando, irmão, presta atenção. Cristianismo é a religião do confronto. Se você quer ser pastor, ter um cargo na igreja, se prepare para ter confrontos, tá? Então, uma pessoa quando ela chega e fala assim, ó: ah, pastor, eu quero ficar no meu canto, eu não quero mexer com ninguém, não quero problema com ninguém, eu quero ficar aqui. Faltou cantar no final: alecrim, alecrim dourado que nasceu no... Fique na sua cadeira. Preste atenção. A partir do momento que eu assumo, olha aqui para mim, a responsabilidade de ser um servo de Deus, eu vou ser aquela pessoa que vou ter que dizer: está errado, não pode, não faça, não é por aí, não tem jeito, você errou. E as pessoas, infelizmente, irmão, a verdade é pura e santa e você pode concordar, só sabe ouvir não quem é maduro na fé. Pessoas que são imaturas na fé, elas não sabem ouvir não. Quando ela ouve não, o pastor é homem de Deus em todos os sentidos. O pastor, não, não pode, não vai, não faz, isso. E quando o pastor está testando? Às vezes o pastor testa, ele está falando não para ver como vai ser o comportamento daquele liderado, como é que ele vai reagir com aquela situação. Você perguntou para Deus: Senhor, onde é que eu posso somar no teu corpo? Outra coisa, se todo irmão, meu Deus do céu, isso aqui é bom, dá glória aí. Você já pensou, se todos nós, coloca esse texto aqui, Efésios 4, 15 e 16, rápido, eu quero que você leia. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Versículo de número, isso, olha esse texto. De quem todo o corpo, todo quem? O corpo não vai trabalhar só. O corpo tem que estar ajustado. Olha esse texto aqui. Bem ajustado e com mão para chegar no nível de bem ajustado. Vou pegar a palavra do irmão Marcos. Naquele domingo que ele orou por mim aqui. Foi ótima. Ele falou assim: olha, passaram pessoas e pessoas e pessoas. Chegaram e foram embora. Ele disse: esses que estão aqui agora estão demonstrando maturidade. Olha como demora 9 anos para ir ajustando. Ó. E pode prestar atenção. Quando está ajustado, o crescimento ele é gradativo, automático, sem força. A gente está fazendo campanha aqui, irmão? A gente está fazendo propósito com envelope aqui? E por que as pessoas estão vindo? Primeiro, que tem Bíblia até o tutano em todo culto. Tem pregação do Evangelho. A igreja é saudável, está ajustada, consolidada. Olha só, mas é consolidada como? Pelo auxílio de toda... Olha para o teu irmão. Fala assim: tu está fazendo a tua parte? Olha aqui, irmão, presta atenção. Sabe o que é interessante? Quando a pessoa chega aqui, ela vê os irmãos dando uma palavra, o pastor Wesley pregando, o Nery pregando, eu cantando, a banda cantando. Aí ela chega, ou comigo com a irmã Sandra, né? Pastor, irmã Sandra, oi, eu quero fazer a obra, o que é que tu quer? Ah, eu quero cantar. Sou cantora. É cantora? Tá bom. Vai ali pro maternal carregar umas 3 crianças ali. Você vai ficar lá, passar uma prova de 1 mês. Aí a pessoa fala: ah, mas eu não tenho chamado para cuidar de criança.
Olha isso aqui, ó. Segundo, irmão, Deus não quer que você faça o meu trabalho e não quer que eu faça o seu. Segundo a justa cooperação de cada parte. Eu não tenho dom de evangelismo. Deus deu para o irmão Marcos. Só que o irmão Marcos ganha alma lá e eu discipulo aqui. Cada um fazendo a sua parte. A sua justa cooperar. Isso impede de eu evangelizar com ele? Não. Assim como não impede dele vir ensinar alma aqui também. Só que Deus não quer que eu faça o trabalho de todo o rebanho, de toda a igreja. Eu sou um membro nesse corpo e Deus me deu funções. E eu tenho que executar as minhas funções. E você? Irmão, outra coisa. Quando a gente está envolvido na obra, pode me dizer se é verdade ou se é mentira. Quando a gente está focado na obra, com a mente na obra, a gente não tem nem tempo para estar falando mal da vida do outro. A gente está com a mente focada. Viu? Chegaram com Neemias e falaram: Neemias, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. E o ditado que dizem lá fora: mente vazia é oficina de Satanás. E é verdade, irmão. Ó, quando está tudo ajustado, diga ajustado, consolidado, todo mundo fazendo sua parte. Fala, irmão. Diga sua justa cooperação. Olha o que vai acontecer. Efetua o seu próprio aumento para edificação. Olha como Deus é lindo. Cresce a igreja e cresce você. Oh, glória. Cresce o rebanho e cresce você. Cresce os membros e cresce você biblicamente. Toda vez, por exemplo, toda vez que um líder de jovem vai falar para os seus liderados, ele vai ter que estudar a Bíblia. Toda vez que a irmã vem falar para as irmãs, ela vai ter que estudar a Bíblia. Cresce o número e cresce a pessoa. Amém ou não amém? Ah, pastor, mas eu quero ficar aqui. Irmão, tu parece criança tola. Olha aqui para mim. Pergunte por quê. Pode olhar aqui. Porque criança tola que é cheia de birra. Que a gente fala assim: ah, criança tola é cheia de vontade. Não, não quero, não vou, não posso. Não, não gosto. Irmão, a gente não tem querer. Deus não te salvou e te deu dom, e te encheu de graça. E falou assim: olha, Gustavo, tu quer, Gustavo? Ide, vai, prega, faz, salva, batiza. Olha aqui, pode olhar feio que eu gosto. Olha aqui. Aí chega mais um culto. Ah, chegou. Ah, eu vou lá no culto hoje. Aí já vem pensando: irmão, ô Jesus, desperta a tua igreja, Senhor. O Senhor tem colocado algo no meu coração durante essa série de mensagens. E o Senhor disse: fala para a minha igreja que é hora deles buscarem os melhores dons. É hora de nós buscarmos os melhores dons. Nós precisamos estar, essa igreja precisa estar cheia dos melhores dons. Nós individualmente precisamos estar cheios dos melhores dons. Eu termino dizendo aqui, ó. Deus realizando sua obra. Deus usa homens e mulheres humildes, cheios do Espírito, para realizar sua obra, para desenterrar esses dons. Preste atenção. Aqui nessa igreja nós não queremos realizar obras através das nossas habilidades. Nós queremos estar cheios do Espírito Santo. Escuta, o meu talento não pode dirigir essa igreja. Quem tem que dirigir essa igreja é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Outro ponto: Deus está nos esperando. Você ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Olha, presta atenção. Eu não estou gritando, eu não estou pulando, eu não estou falando em línguas, mas eu estou verbalizando uma verdade. Assim diz o Senhor, e receba como uma profecia: eu estou esperando você para realizar coisas grandes e poderosas. E olha, Rafael, olha isso aqui. Ô Marcos,
Aquelas pessoas que estão bem com Deus, fazendo o seu papel de oração, de leitura bíblica, disciplina espiritual, congregando, fazendo tudo certinho, que não é fácil. É fácil, irmão? Não é fácil. Tem semana que a gente consegue e tem semana que a gente não consegue. Tem semana que a gente tá com tudo, tá, parece um leão. Eu vou pra cima, vou pisar na cabeça do cão, e hoje ninguém me segura. E o marido fala: te repreendo, Satanás, tá cheio de poder, e tá. Olha aqui, irmão. Mas tem dia que a gente tá só o caco. E se alguém falar assim pra ti: ei, tu te desvia de tão ruim que tu tá. Escuta aqui, o Espírito Santo falou para mim assim, irmão Marcos, diácono Marcos: quem está bem, vive o avivamento individual. Olha que coisa louca isso. O irmão que está bem, ele está avivado no culto hoje. Pode ser que do teu lado tenha um cadáver, não olha. Não olha para não constranger ninguém. Se for 2 mortos, aí pegou, irmão. Olhe para mim aqui, por favor. Só que o Espírito disse assim, ó: eu quero mais, eu quero um avivamento coletivo. Levante a mão, irmão. Cara, isso é fantástico isso. Deus está nos levando para viver um avivamento coletivo. Como assim, pastor? Eu não creio nesse negócio de transferência de unção. Levante a mão. Eu não creio nesse negócio de transferência de unção, não. Mas é você chegar no culto e pegar na mão do irmão e ele sentir que a graça que está em ti pode transbordar ele. Olha como isso é tremendo. Tu passou o dia com a Bíblia, Senhor. O Espírito Santo, ele é assim, ó. Quando ele quer fazer algo, irmão, olha que coisa top isso aqui. Só fala se tu dá glória a essa. Eu peguei o auditório quase no final da mensagem, mas eu peguei. Olhe para mim aqui. Presta atenção. Quando o Espírito Santo, nós servimos um Deus que ele sabe o que vai acontecer no futuro. Essa que é a mancada do diabo. O diabo fica doidinho, porque ele trama e Deus já sabe antes dele. Aí quando Deus, meu irmão, quando Deus quer fazer, dar livramento, ele fala assim: levanta. De repente, ontem, meu ar-condicionado parou do nada, 3 da manhã. Do nada. Aí eu olhei, só o vento, cadê o gelo? Nada. O Senhor me chamando para orar. Tu não entende? O diabo está falando: amanhã eu vou pegar, amanhã eu vou preparar. E o Espírito Santo vai lá na tua rede, na tua cama, 3, 4 da manhã e diz: levanta que amanhã eu quero te dar livramento. Aleluia! Oh Jesus, eu quero te dar livramento. Esse é o Deus, irmão. Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Escuta, olha como é isso. Aí quando é de manhã, e é interessante, você vai concordar comigo dando glória no que eu vou falar aqui agora. Parece que é no dia que a gente está mais pior, que é o dia preferido que o Espírito tem para realizar coisas grandes. Desperta, vai ler tua Bíblia, vai, ora, tira um momento de oração durante o dia. Tu não está entendendo, mas tu está obedecendo, porque quem é filho obedece e conhece a voz do Pai. De repente tu passa por aquela porta e Deus te entregou o dom de profecia, e tem uma irmã que está sentada do teu lado, que ela está só o caco, e ela saiu da casa dela dizendo: Deus, se tu não falar comigo hoje, eu paro. Aí de repente Deus te enche, tu olha para ela e diz: não para, minha serva. Oh, glória. Pastor Narciso, o que eu devo fazer? Vai, olha aqui. Coisas que eu preciso fazer. Isso aqui tu não gosta. Orar a tempo e a fora de tempo. Não adianta. Tem pessoas, escuta, olha para mim aqui.
Tem pessoas que se acostumaram só com a presença do Espírito, não com a habitação dele. Vocês ouviram o que eu falei? Irmão, eu estou falando Bíblia, estou com a vida no altar. Se eu estou pregando, está tudo alinhado, Deus vai se manifestar, sim ou não? Mas Deus não quer que você entre por aquela porta só para sentir manifestação. Segundo, renúncia. Acabou, glória? Sem renúncia não tem avivamento. O cara já amanhece com pão desse tamanho, com uma manteiga desse tamanho, com café desse tamanho, com ovo, e diz: obrigado, Deus de provisão. Vai jejuar, irmão. Aleluia. Você precisa jejuar. Renúncia. Terceiro, lá vai, leitura diária e ensino, estudo das Escrituras. Segura. Toda vez que você passa um dia sem orar e sem ler, tu morre um pouco. Irmão, caiu. Não foi aquele dia. Eu fico imaginando e fazendo uma alegoria do Éden, que Deus falou para Adão assim e Eva: tá vendo aquela árvore ali? Não come. Irmão, tinha tudo quanto era tipo de árvore: biribá, açaí, tinha ingá, ata, tinha tudo ali, irmão. Manga, tinha tudo. Mas aquele casal, né? Eles queriam aquela lá que não podia. E tu pensa, lê Tiago 1 que está lá. Tiago está falando o que eu estou falando para você, parafraseando aqui. Eva passava todo dia: se eu posso te pegar. Pena que ele falou que não. Ela foi caindo todo dia. Num certo dia que o homem não estava com ela, a gente é suscetível a fazer besteira quando estamos só. O irmão senta do lado do irmão e fala assim: irmão, olha a importância do culto coletivo. Olha a importância do culto coletivo. Irmão, quero me desviar. Aí o irmão está cheio de Deus. Não desvia não, Deus está contigo. Deus vai te dar força. Deus vai abrir as portas. Deus vai fazer. A gente é suscetível a fazer besteira quando estamos só. Último, culto de ensino. Irmão, só se tu tiver mesmo carregado numa maca, com dor, com febre, trabalhando para te não vir para cá. Fora isso, tu tem que estar aqui. E tu tem que estar na escola bíblica. Por quê, pastor? Porque a Viva, eu só consigo discernimento, meu Deus, se eu estudar as Escrituras. Escuta, levante a mão. Terminei. Precisamos nos entregar totalmente ao Senhor. Deixar tudo que atrapalha do Espírito habitar em cada um de nós. Curve sua cabeça. Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Pra ti, Senhor, a tua palavra esconde. Que o Senhor aflore os dons na tua vida hoje. Minhas vestes no sangue. Peça os dons para Ele nessa noite. Aleluia.